Oi, meu nome é Carol e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Freeway to USA. Se tu ainda não é inscrito, aproveita agora para te inscrever no canal, deixar o teu like, ativar o sininho e ao final desse vídeo deixa um comentário sobre o que tu achou do vídeo de hoje. A gente começou essa situação toda de coronavírus, que começou a quarentena, a gente estava morando no Texas ainda e a gente mudou para Chicago, foi em abril, então março, né, quando estourou tudo aquilo a gente estava em Dallas. E foi uma situação que a gente não sabia quanto tempo ia durar, o que seria e tudo mais. A gente já estava planejando mudar para Chicago em maio, porém com as aulas paradas e todas as outras coisas, a gente decidiu mudar logo, então a gente veio para cá em abril. A gente chegou em Chicago no dia 6 de abril. Como estava a situação lá em Dallas? Então os estabelecimentos estavam começando a fechar, restaurantes e tudo mais, e foi dado shelter in place, né, que era para as pessoas ficarem em casa. As escolas pararam de funcionar também, e então não tinha mais aula e tudo mais. E a gente se mudou no meio dessa loucura que ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar. Então, antes da gente se mudar, como a gente ia fazer uma viagem de carro, porque a gente não achava seguro pegar avião, tinham voos ainda na época, mas eu não sei como tá a situação agora, nem olhei mais, mas tinham voos, mas a gente decidiu ir de carro por segurança. Então a gente botou nossa mudança no carro e dirigiu 15 horas de Dallas até Chicago. Antes da viagem, a gente estava com muitas incertezas sobre como seria nas rodovias, se a gente poderia ou não viajar entre estados de carro. Então eu liguei para rodovia do Texas, para o pessoal responsável pela rodovia do Texas e pela rodovia de Illinois. E eu fui informada que não teria problema nenhum, que a gente poderia viajar. E o máximo que aconteceria era um policial parar a gente, perguntar por que a gente estava viajando e tudo mais. E talvez, se a gente chegasse em Illinois, a gente teria que ficar 14 dias em isolamento por ter vindo de outro estado. Isso não aconteceu, mas eu achei melhor perguntar do que com a incerteza. Então, quando a gente saiu de Dallas, estava tudo estourado, já estava essa situação bem quarentena, todo mundo em casa e tudo mais. E começaram a subir os números, os Estados Unidos estava chegando rapidamente ao primeiro lugar no mundo, né? A Itália estava com mais casos, se eu não me engano. Veio toda a história da China, será que isso foi implantado? Será que isso foi uma doença criada em laboratório? Então, muitos questionamentos, a gente não sabia muito o que pensar. Então, a gente chegou em Chicago no dia 6 de abril e chegando aqui, mesma situação, tava todo mundo com quarentena decretada, estabelecimentos somente com produtos essenciais estavam abertos, então nada além de mercados e essas coisas, tudo bem, a gente continua na nossa quarentena. E agora, falando do que a gente está vivendo agora, né? Os Estados Unidos é o maior no mundo em casos e mortes. Eu vi que o Brasil tá avançando nisso também, então infelizmente tá tendo mais casos. Aqui em Chicago, a gente tem desde 1º de maio um decreto de que todas as pessoas têm que usar máscaras em locais públicos, como para entrar em estabelecimentos, né? Na rua não é obrigado, mas para entrar em algum estabelecimento tu tem que usar. Então as medidas tomadas aqui, a gente passou pela fase 1 e agora a gente está na fase 2 em Chicago, que o que significa? Estabelecimentos de produtos essenciais continuam abertos, algumas lojas de manutenção, de equipamentos e tudo mais também estão abertas, porque a gente levou nosso computador para arrumar e estava aberto com capacidade reduzida. Mas restaurantes e tudo mais, eu ainda não vi nada de que vai abrir agora. O plano da prefeita de Chicago é abrir em junho mais coisas assim, então a gente está vendo tudo isso como vai ser. Eles têm um cálculo também que, dependendo do número aumentar ou não, uma porcentagem, aí eles mudam para fase 3, onde tudo seria mais tranquilo, as coisas iam abrir, eu acho que restaurantes para comer com capacidade reduzida e tudo mais. Por enquanto a gente tá só nessa espera de ver como tudo vai acontecer, né? Os números baixaram, mas eu fico acompanhando assim, eu olho de vez em quando, um dia ou outro, e tá assim, às vezes aumenta, às vezes abaixa. Ontem eu olhei, as mortes estavam 100 e poucas mortes, e hoje já tava 66, então aumenta e abaixa o tempo todo, a gente não sabe o que esperar. O que eles têm falado aqui é que provavelmente em outubro vai ter um pico muito alto de infectados, né, de contaminados, porque vai começar a ficar frio. Então, aqui nos Estados Unidos, no inverno, as 4 estações também
divididas, a não ser na Flórida, que é mais quente, assim, tudo mais. Então as escolas estão todas fechadas ainda, continuam fechadas, creches e tudo mais. As aulas, o período de ano letivo nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Em Brasil a gente começa as aulas em fevereiro, março, acho que é, né? E aqui o ano letivo começa depois do verão, que o verão dos Estados Unidos é quando é inverno aí no Brasil, né? Então em agosto que começam as aulas, assim, praticamente agosto. Se eu tiver errado, comenta aqui. E as escolas ainda estão incertas, tem algumas escolas que estão falando que vão abrir agora em julho para crianças menores, né? Tipo creche, daycare e tudo mais. Mas as aulas de escolas, faculdades e college, eu não sei. Então os alunos estão esperando por e-mails para saber o que vai acontecer. Essas aulas continuam sendo online. Eles tiveram aula online antes do summer break, né? Do verão. Mas não sei. Claro, a gente confia em Deus e a gente acredita que tudo tem um tempo certo e se Deus quiser isso logo acaba. A gente torce para que as pessoas possam voltar a trabalhar, ter seus negócios, voltar a ter suas rendas, porque para algumas pessoas é mais fácil, né? Porque já tem como se manter, mas para outras pessoas é muito difícil. Então é triste passar por essa situação. Então, os Estados Unidos é o número 1 no mundo em casos e mortes. E dentro dos Estados Unidos, o estado que mais tem casos e mortes é Nova York. E Illinois, onde nós estamos morando, no estado de Chicago, né? Estado de Illinois, cidade de Chicago. Illinois é o terceiro no país. E eu vejo que muitas vezes, às vezes ele tá até maior que Nova York em novos casos e mortes. E essa situação do coronavírus aqui, se eu tiver mais alguma, se vocês quiserem saber mais sobre o dia a dia, eu não vou lembrar tudo aqui no vídeo, mas me segue lá no @freeway2USA. Qualquer notícia nova eu tô dando por lá. Então é mais fácil de acompanhar em tempo real, né? Aqui é só um resumo do que eu vi lá no Texas, do que eu tô vendo aqui em Illinois e como tá sendo o processo agora.